Vem conferir a crítica do anime Nage no Asukara. E existem alguns animes que a gente gosta, mas infelizmente eles não fazem o sucesso que eles deveriam fazer, pelo menos na nossa opinião que gosta deles. E pra mim, um desses animes foi um lançado em 2013 chamado Nage no Asukara. Eu lembro que esse anime foi dividido em duas partes, e obviamente são duas partes completamente diferentes, com temáticas diferentes, ideias diferentes, e com uma virada interessantíssima da metade do anime pra frente. Mas infelizmente, apesar do anime chamar a atenção quando ele foi lançado, ao longo dos anos parece que cada vez mais ele foi esquecido pelas pessoas. Hoje em dia, quase não se vê mais comentários sobre Nage no Asukara. E eu até entendo o ponto de não ter tanto comentário, porque a obra não continuou. Então a partir daí, já que a obra se encerrou naquela primeira temporada, as pessoas meio que não vão atrás para ficar revisitando. Mas eu gosto tanto dela que eu resolvi trazer crítica aqui no canal. Mas vou começar falando um pouco sobre o que é a sinopse da obra. E Nage no Asukara conta a história de um reino submarino parecido com Atlantis, de pessoas humanoides, realmente igual a Atlantis, que são peixes humanoides. Até que um dia, esse grupo de peixes humanoides resolvem que eles querem conhecer o Sol e a Terra. Quando eles conhecem, eles ficam alojados lá. E depois de gerações que se passaram, se criaram dois tipos de pessoas diferentes. As pessoas peixes que vivem dentro do mar e acabam tendo toda essa vida lá dentro, e as pessoas da terra, que acabam tendo a vida dentro da terra e não conseguem sobreviver dentro do mar. A gente vai passar essa história não quando está acontecendo essa transição dos humanos peixes para a terra. A gente vai acompanhar a partir daí, anos após isso, quando um grupo de adolescentes vai fazer esse intercâmbio do mar para a terra, e a história vai se desenrolar a partir daí. Eu acho Nage no Asukara muito interessante porque eles pegam uma ideia que te cativa desde a sua premissa para poder falar de assuntos muito pesados e ao mesmo tempo relevantes até hoje em dia. E por isso que eu falo que eu gostaria que Nage no Asukara fizesse sucesso hoje em dia, que as pessoas revisitassem a obra, reassistissem ela, pelos assuntos que ela aborda e pela forma como o anime aborda eles. Porque quando essas crianças acabam chegando na Terra, eles acabam sofrendo bastante preconceito, eles acabam sofrendo muito com uma cultura completamente diferente da deles, e isso é muito interessante, porque a partir daí você consegue discutir, pelo menos nos 12 primeiros episódios, você consegue discutir muito bem assuntos como racismo, por causa que eles estão sendo racistas com aqueles adolescentes peixes que estão chegando lá. Você consegue também fazer julgamento em questão religiosas, por causa que muito daquela religião diferente de um lugar para o outro acaba gerando um questionamento, até na forma de comida, que é na forma de cultura daquele povo que é diferente do outro. Essas discussões estão presentes na obra e não estão algo jogado de lado. Realmente é algo que lá é importante para o desenvolvimento dos personagens e para mostrar como que uma cultura diferente pode ser importante. A importância das pessoas terem vontade e quererem conhecer uma cultura nova, uma cultura diferente, e como isso pode ser importante em todos os aspectos. E não é daquele anime padrão que vai querer mostrar isso. Não, eles pegam um assunto que chama atenção, porque é diferenciado em relação a Atlantis, por exemplo, que é o mundo submarino, contra o mundo da Terra. Isso a partir daí consegue desenvolver assuntos muito interessantes e muito relevantes. E não é que é algo que é jogado, como eu falei, é bem desenvolvido e é intrínseco à narrativa principal. E tudo isso faz com que o anime funcione muito bem em relação às suas discussões principais. Pelo menos eu gosto muito do seu desenvolvimento. Outra coisa que é muito fácil, que prende facilmente o público, seria a sua animação. A animação, ela é muito bonita. Eu gosto muito de como eles conseguem mudar bastante da terra para o mar. Quando está na terra, tem um grande destaque realmente de cores mais vibrantes, mais fortes. Até porque é praticamente uma cidade costeira. Então a partir daí você vê que tem bastante destaque do branco, bastante destaque, por exemplo, do marrom e do verde, para mostrar bastante a plantação em volta daquele lugar. Quando está dentro do mar e tem menos parte dentro do mar, você acaba tendo um destaque para todas as tonalidades do azul principalmente. Um azul claro, um azul escuro, um azul mais forte, e bastante do preto quando vai destacar alguns lugares. E essa diferença é muito interessante, porque isso também conversa muito com a história e com os personagens que estão apresentados lá. Porque a partir das cores que são apresentadas, a gente consegue entender culturalmente como cada um deles funciona, a gente consegue entender também em questão de vida deles, porque quem vive dentro do mar, quando vai pra terra, acaba sofrendo com um estilo de vida diferente, sente saudade da água, e isso é muito legal, até para discutir, e também relaciona muito com pessoas
que tem que conhecer, por exemplo, países diferentes. E isso eu gosto bastante. Foi o que eu falei no começo da crítica. Um ponto que eu gosto muito dessa narrativa é como ele pega esses conceitos interessantes, discussões interessantíssimas e consegue juntar todas no mesmo lugar para falar de algo muito mais profundo do que simplesmente uma história de adolescentes que estão conhecendo um novo lugar. Realmente poderia facilmente esse anime cair numa mesmice de adolescentes vivendo na escola, mas não, querem ir mais a fundo. E quando realmente mostra esses assuntos, ele acaba te prendendo. Ele acaba te prendendo porque os personagens são muito interessantes. É o que eu sempre falo em toda crítica. Para você gostar de uma história, para você se importar com uma história, você necessariamente precisa se importar com os personagens. Porque se você não se importa com os personagens, por que você vai se importar com aquela narrativa? Se você não se importa com os personagens, por que você vai ligar se eles vão morrer ou não? Se eles vão seguir sua vida ou não? Se eles vão ganhar uma batalha ou não? E aqui você se importa. Porque apesar de serem personagens clichês e até certo ponto um pouco genéricos, eles são personagens que são facilmente cativantes. São aqueles clichês que você gosta de ver nos personagens. Já que a narrativa é boa, esses clichês acabam funcionando bem. Porque a partir desses clichês, a gente conhece bem a narrativa apresentada. A partir desses clichês, a gente conhece muito bem como a narrativa vai ser desenvolvida e ao mesmo tempo a gente conhece muito bem os personagens, fazendo com que a gente goste deles. Não são personagens incríveis, não são personagens revolucionários, mas é o que eu falei, todos funcionam bem pra fazer com que a história ande. E quando a história muda dos episódios 13 pra frente, muda completamente o conceito do anime como um todo. Muda completamente o conceito do que o mundo é apresentado ali. E aí o anime começa a apresentar alguns problemas a mais pra mim. Porque quando ele tem essa mudança, até os personagens que são legais, eles acabam tendo uma mudança de design, realmente de desenvolvimento dele, que acaba atrapalhando um pouco em alguns episódios. Aquele anime gostoso de assistir, divertido, que realmente passa uma vibe de conhecimento, mas ao mesmo tempo divertido, ele muda para um anime um pouco mais sombrio, com uma temática um pouco mais sombria. Eu acho que essa transição não foi tão bem feita como poderia ser, e isso acaba se tornando um problema. Tanto que você vê que a vibe muda diferente, e a história muda diferente, a abordagem muda bastante, e até as coisas do universo parecem um pouco mais tristes. O anime continua muito bom, o anime continua excelente a partir dali, mas eu admito que eu gosto mais da primeira parte do que da segunda. Uma trilha sonora também fantástica e cativante, faz com que você queira continuar acompanhando o anime, mas o problema fica mais quando o anime cai nesse cotidiano. Foi o que eu falei, uma premissa muito interessante. Personagens que não são incríveis, mas também te cativam a ver a história. Uma mensagem forte e poderosa que funciona em lados diferentes e que vai acertar pessoas de forma diferente. Mas então quais seriam os problemas desse anime? Os problemas seriam, primeiro, quando eles focam nos adolescentes e adolescentes. É necessário, precisava acontecer, mas acaba gerando alguns problemas. Como, por exemplo, os episódios que parece que não levam a nada. Esse episódio deixa o anime um pouco chato e arrastado. O começo ele é muito promissor, ele faz com que você continue vendo a obra, mas se não fosse o começo seria bem arrastado. Outra coisa é o romance. O romance desse anime não é bom, não é bem desenvolvido, não é bem trabalhado, ele também aparece muito e atrapalha bastante, principalmente no segundo arco, quando realmente fica algo que o romance tem uma importância mais forte. Eu acho que tem assuntos que deveriam ter tido mais destaque. E como eu falei, essa segunda parte, ela também cai um pouco a qualidade, não em animação, não em trilha sonora, mas em sua narrativa como ela é desenvolvida. Talvez o anime não precisasse de tantos episódios como ele tem, e isso fica visível. Mas mesmo assim é um anime que vale muito a pena, pela sua temática, pela sua ideia, pela narrativa, por como ela é apresentada, pela ótima trilha sonora. Naji no Asukara é aquele anime que, como eu falei, infelizmente as pessoas não visitam mais, porque se visitasse, iam achar ouro. Porque no meio de tantos animes querendo discutir a ideia do Slice of Life, esse aqui ele discute isso de uma forma diferente. Uma outra coisa que eu não gosto tanto é que eu acho que culturalmente eles não apresentam tanto a parte do mar como eu gostaria. Eu acho que apresenta muita parte da terra, mas quando vai mostrar a parte do mar, deveriam ter tido um pouco a mais. Mas até isso é compensado porque a gente conhece o mar através dos personagens principais. Mesmo assim eu queria ter visto mais do mar. Mas de modo geral, é um anime que com certeza vale seu tempo por tudo que eu mencionei nessa crítica. Concluindo, Naji no Asukara não é o melhor anime do mundo, mas com certeza é um anime muito bom que vale seu tempo, por ter bons personagens, uma boa narrativa, uma excelente mensagem e uma boa animação. Um problema ou outro que me incomoda não é um anime perfeito, mas como eu falei, vale seu tempo. E por isso que eu fecho o anime Naji no Asukara com uma nota 8,5 de 10. Curte para fortalecer o canal, se inscreve para não perder os próximos vídeos. E aí, o que você acha de Naji no Asukara? Você gosta, você não gosta? Você vai dar uma chance para ele? Comenta aqui embaixo. Eu volto no próximo vídeo.